paz do Senhor, meus amores! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a tia Aline, sou da Assembleia de Deus em São Luís do Maranhão. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal para mais uma EBD online, EBD na sua casa, sobre o tema da nossa revista Conhecendo Mais sobre Deus. E hoje o tema da nossa EBD online é o Deus que não nos abandona. Então, crianças, hoje a EBD está maravilhosa. Hoje eu vou contar sobre uma história muito legal. Mas antes, vamos falar com Deus? Vamos falar com o Papai do Céu? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, nas nossas vidas. Senhor, muito obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade de levar a Tua palavra, Senhor, aos Teus pequeninos, Senhor, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo, Senhor, falando em cada coração. Me cobre com Teu sangue, cobre a minha casa com Teu sangue, minha família e todas as pessoas que vão receber esta mensagem, Senhor, que Teu Espírito Santo esteja falando com cada um de nós. É isso que te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Diga amém você também. Então, crianças, hoje o nosso tema é o Deus que nos abençoa, o Deus que não nos abandona. Crianças, se você passar por alguma situação difícil, não desanime, porque o nosso Deus, ele nunca, jamais vai nos abandonar. Em Hebreus 3 diz que o Senhor, ele nos coloca na palma da sua mão, que ele nunca, jamais vai nos abandonar. Amém? E o nosso versículo para memorização é: ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. Está no Salmo do capítulo 11 e no versículo 10. Vamos repetir? Vamos lá? Vamos falar novamente o nosso versículo de memorização. Ó Senhor, aqueles que te conhecem confiam em ti, pois não abandonas os que procuram a tua ajuda. Salmo, capítulo 9, versículo 10. Isso quer dizer que o Senhor nunca, jamais vai nos abandonar. Não importa a situação que você esteja passando, não importa a situação que venhamos passar, pois o Senhor, ele é fiel e justo para estar conosco em todas as situações. Ele promete na sua palavra que nunca, jamais vai nos abandonar. Amém, meus queridos? Então, crianças, você já passou por alguma situação que algum amiguinho seu te xingou, te tratou mal? Qual foi a sua reação? Você ficou com vontade de dar o troco, não é mesmo? Você ficou com vontade de xingar também. Mas a Bíblia nos diz que nós não devemos pagar na mesma moeda todo o mal que fazem para nós. A Bíblia nos diz que nós devemos ser pacientes, que nós devemos entregar tudo na mão do Senhor, porque a vingança não ficou para o homem, ficou para Deus. Então, crianças, na história de hoje, nós vamos conhecer a história de um homem que foi muito paciente. Ele teve que ter muita paciência, pois ele passou por uma situação muito difícil. Vamos conhecer? É a hora da história. Então, crianças, na história de hoje nós vamos conhecer a história de José. José era um jovem que morava com seu pai. O nome do seu pai era Jacó. Jacó era casado com Raquel. E José, ele era muito amado pelo seu pai. Ele tinha 11 irmãos, mas só que ele era um dos
dos filhos mais novos de José. Então, crianças, José, num dia, e os seus irmãos, eles ficaram muito chateados, muito tristes, porque por José ser mais novo, ele ficava sempre com o pai, querendo escutar as histórias que o pai dele contava e tudo mais. E os irmãos dele não gostavam, ficavam com muita inveja, com muita raiva de José. E José, crianças, ele ganhou uma capa. Olha só a capa de José. José ganhou uma capa muito especial do seu pai, muito colorida. Então, crianças, isso foi o suficiente para os seus irmãos ficarem com mais raiva dele. Mas José nem ligava. Esse aqui era o pai dele, Jacó. Então, crianças, um dia, José, ele tinha muita intimidade com Deus. Um dia, José teve um sonho. E nesse sonho, ele sonhou que ele e os seus irmãos, inclusive o seu pai, se curvavam para ele, como se eles fossem aquelas espigas compridas de milho, e se curvavam para ele. Então, crianças, nesse dia, na manhã seguinte, ele contou para a sua família esse sonho que ele teve. Ele contou para o seu pai, para os seus irmãos, que os seus irmãos eram os feixes de milho. É como se fossem umas espigas de milho. E eles se curvavam para José. Então, crianças, isso causou uma grande revolta na família de José. Então, até seu pai ficou chateado com aquilo, né? Então, os seus irmãos foram trabalhar. E nesse dia, eles demoraram muito, porque eles trabalhavam no campo, né? Eles foram, e o pai de José falou para José: José, vai lá onde os seus irmãos e vai ver o que está acontecendo, porque até agora eles ainda não voltaram. E quando José foi, então, crianças, José foi conversar com seus irmãos, foi lá no campo ver o que tinha acontecido. Os seus irmãos, então, eles estavam planejando. Eles avistaram José de longe. E quando eles avistaram José, eles planejaram que iam matar José. Eles planejaram que eles não queriam mais que José ficasse mais lá na casa deles, porque também José tinha tido um outro sonho. E nesse sonho, ele contou para a sua família que o sol e a lua se curvavam diante dele, né? Então, José já era muito amado pelo seu pai e ainda ele estava com esses sonhos, e os irmãos dele aí aumentou o ódio e a inveja sobre José. Então, crianças, eles fizeram esse plano. Então, quando José foi chegando, os irmãos deles agarraram ele e jogaram José no poço. Num poço muito fundo, um poço aberto, fundo. Então, quando eles passaram, né? Os guardas passaram que iam para o Egito, né? Os guardas de Faraó, da guarda real, passaram e viram José dentro do poço, porque os seus irmãos, eles tinham planejado de matar, mas o seu irmão Rúben, né? O seu irmão Rúben falou para os seus outros irmãos: não vamos matar José, não. Vamos deixar que os soldados, né? Os compradores de escravo, porque naquela época tinha muitos escravos, né? Os comerciantes passaram e eles falaram: não, vamos vender, que eles vão levar José para o Egito. E é isso. E aí eles também ficaram, o irmão dele pediu que ele não matasse José. Então os irmãos deles tiveram outro plano. Eles ficaram muito preocupados. Eles pegaram a capa de José que seu pai tinha dado
e eles fizeram outro plano, levaram para Jacó, falando que um animal muito feroz tinha comido José. E aí eles mataram o animal, sujaram a capa dele todinha de sangue e levaram para Jacó. Então, criança, Jacó ficou muito triste. Jacó chorou muito, mas muito mesmo. E Jacó esteve de luto pelo seu filho por muitos dias. E José, então, ele foi levado para o Egito. Ele foi levado para a casa de Faraó, de Potifar. Quem comprou José foi Potifar, o chefe do exército de Faraó. Então, Potifar comprou José. Ele era o capitão, Potifar era o capitão da guarda real do Egito. Então, crianças, quando José foi para a casa de Potifar, ele conquistou Potifar. José ficou sendo o homem de confiança de Potifar. Então, José, ele era muito bonito e tudo que José fazia prosperava, certo? Então, quando ele estava lá e Potifar saía, ele deixava que José tomasse todas as decisões da sua casa, mas como José também era muito bonito, então Potifar um dia saiu, né? E aí, criança, sabe o que aconteceu? A mulher de Potifar, ela viu que José, ele tomava de conta de tudo e ela quis atrapalhar. Usada pelo inimigo, ela desejou José, ela convidou José para dormir com ela. Então, mas José, ele temia a Deus e também ele não queria trair o seu patrão. Ele sabia que se ele fizesse isso, ele ia estar pecando. E um dia ele foi e a mulher de Potifar chamou ele lá para o quarto. Só que ele saiu correndo. E quando ele saiu correndo, crianças, a mulher de Potifar pegou a capa de José e falou para o seu esposo, chamou os outros empregados e disse, ela mentiu, falou que José tinha agarrado ela à força, que queria ficar com ela, queria namorar com ela. Então Potifar ficou muito zangado. Potifar, ele ficou muito triste. Então ele ficou com muita raiva e falou para os seus empregados que lançassem José numa prisão. Então, crianças, José ficou lá encarcerado numa prisão. Só que quando chegou lá na prisão, José também, como ele era um rapaz muito bom, muito habilidoso, lá naquela prisão, ele começou a ajudar o carcereiro. Aí ele também Deus começou a usar ele em revelações de sonho. Todos os sonhos que o padeiro tinha, o copeiro tinha, então José conseguia interpretar. E mais uma vez, Deus foi com José na cadeia. Então, crianças, aí o copeiro, o padeiro chegou até a morrer, mas o copeiro voltou para o palácio real, porque o copeiro morava no palácio, no Egito, juntamente com Faraó. Então, Faraó também estava tendo muitos sonhos. E aí, quando Faraó começava a sonhar, ninguém interpretava os sonhos de Faraó. Aí, o copeiro se lembrou que conheceu um homem lá na prisão com o nome de José. E José, crianças, ele foi chamado para ir para o palácio de Faraó. Então, criança, naquele momento, José vestiu a capa de honra. Imagina ser chamado pelo rei. Naquela época, Faraó era o rei do Egito.
E José foi então morar lá no palácio e ele então conseguiu interpretar todos os sonhos que Faraó tinha. Então ele começou a ser o homem de confiança de Faraó. E mais uma vez o Senhor colocou José em destaque. Ele colocou José num lugar de honra. Então, crianças, Deus tirou José da prisão. José se tornou governador. Ele se tornou governador do Egito. Então, crianças, José foi necessário ele passar por toda aquela dificuldade, por tudo aquilo, mas no final das contas, Deus foi com ele na prisão, Deus foi com ele no Egito, e então José se tornou governador. Deus permitiu que tudo isso acontecesse com José, para que José pudesse salvar o seu povo, salvar seu povo da fome. Então, quando ele estava lá sendo governador, o pai dele soube, lembra do sonho que ele teve? Então, que todos iam se curvar sobre ele. Então, seus irmãos foram lá onde ele e se curvaram perante ele, mas ele teve a humildade, ele perdoou seu pai, ele perdoou seus irmãos, crianças. Então é assim que o nosso Deus faz. No lugar da desonra, Deus colocou ele no lugar de honra. E Jacó ficou muito contente. Jacó se alegrou demais porque o seu filho estava de volta. Então é isso, crianças, que nós venhamos nos desviar do mal, né? Assim como fez José, que se desviava do mal, que ele não aceitou trair o seu patrão, ficando com a mulher de Potifar, porque no final das contas, Deus sempre nos dá o escape, Deus sempre nos dá um lugar bom, Ele sempre nos ajuda. Se você está passando por alguma dificuldade, não se preocupe. Se você tem alguém dodói em casa, ou você conhece alguém que está dodói, peça para Deus, para que Ele venha curar. Ou então, se você quer muito alguma coisa, então se nessa semana você pecou, se você fez alguma coisa que não agrada a Deus, você tem que pedir desculpa para Deus, você também tem que pedir perdão. Olha só, pecado é tudo aquilo que eu penso, pecado é tudo aquilo que eu falo. Se você falar alguma coisa que desagrada a Deus, palavra suja, palavrão, pecado é tudo aquilo que eu ouço. Às vezes você escuta alguma coisa que não é legal. Pecado é tudo aquilo que também eu vejo que não agrada a Deus. Se você está vendo alguma coisa na internet que não é bom, ou então na televisão, você tem que pedir desculpa a Deus. Se você também, pecado é tudo aquilo que eu faço que não agrada a Deus. O pecado, ele tem uma consequência terrível. Sabe qual é? É ficar separado de Deus para sempre. Então, Deus, ele teve um plano perfeito. Olha só o plano de Deus. Ele enviou o Senhor Jesus para morrer numa cruz pelos nossos pecados. Mas Jesus não tinha pecado. Ele veio para esse mundo como um bebê. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. E hoje o nosso Senhor Jesus, ele está no céu. E você que ainda não convidou o Senhor Jesus para morar no seu coração, porque o pecado, ele deixa o nosso coração sujo. A Bíblia diz que nós nascemos no pecado e separados estamos da glória de Deus. Então, quando a gente já nasce com uma natureza pecaminosa. Só que com o plano perfeito de Deus, que ele enviou o Senhor Jesus para morrer numa cruz, se você convidar o Senhor Jesus para morar dentro do seu coração, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Você pode fazer isso agora. Abaixe sua cabeça por um instante, feche seus olhos. Você que nunca convidou o Senhor Jesus para morar no seu coração, faça essa oração junto comigo. Senhor Jesus, eu quero te aceitar. Repita junto comigo, coloque a mão no coração. Como meu Senhor da minha vida, eu creio que o Senhor morreu numa cruz pelos meus pecados. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, eu abro a porta do meu coração e te convido agora, Senhor. Venha morar
no meu coração e perdoa os meus pecados. Em nome de Jesus, amém. Diga amém você também. E se você que pecou quer pedir perdão para Deus, vamos pedir agora. Senhor Jesus, também eu quero te pedir perdão, Senhor, que nesta semana eu pequei contra ti. Me ajuda que eu não venha mais pecar. Em nome de Jesus, amém. Diga amém você também. Agora eu vou orar pela nossa aula, vou orar por você que convidou Jesus para morar no seu coração e vou orar também para você que se arrependeu dos seus pecados. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por mais essa EBD online. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Senhor, que nós venhamos ser que nem José, Senhor, se desviar de todo mal. Que nós venhamos, Senhor, confiar em ti. Quando a gente estiver com as nossas dificuldades, sabendo que no final, Senhor, o Senhor nunca vai nos abandonar. Senhor, obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Lança por terra todo o mal, em nome de Jesus. Abençoa cada lar, cada criança. Lança por terra toda a retaliação do inferno contra nós, Senhor. Cada criança que te convidou para morar no coração, aquela criança que te pediu perdão, Senhor. Abençoa, escreve seu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Diga amém você também. Agora, criança, nós vamos para as nossas perguntinhas. Quero ver se você prestou atenção. Vamos lá? Tcharam! Quem foi vendido pelos próprios irmãos? Essa é muito fácil. Muito bem. Você que falou José? Foi José, isso mesmo. Outra pergunta. Deus falava com José através de... Tcharam! Muito bem, isso mesmo, foi isso que você falou. Deus falava com José através de sonhos. Mais uma pergunta. Criança, por que os irmãos de José jogaram ele no poço? Você sabe? Tcharam! Muito bem, porque os irmãos de José tinham ciúme dele, tinham muita inveja de José. E a inveja e o ciúme é pecado, isso não é de Deus. Amém? E olha só, mais uma pergunta. Vamos lá. Crianças, no Egito, José trabalhou na casa de Potifar. Muito bem. É isso mesmo. Agora a nossa última pergunta. Vamos lá. Potifar qual era o seu trabalho? Você sabe? Vou dar um tempo para você. Muito bem, você que falou que era capitão da guarda de Faraó. Então, você acertou. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, certo? E que você venha confiar no nosso Deus, todas as vezes que você passar por qualquer situação difícil, sabendo que Deus, ele não jamais, ele vai nos abandonar. O Deus que não nos abandona, certo? Que você venha sempre confiar no nosso Senhor Jesus e que essa semana seja uma semana de bênção, certo? Que você venha confiar em Deus independente da situação. Amém? Diga amém você também. Então é isso, meus amores. Até a próxima aula. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Paz do Senhor.